Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Vai Cair na OAB. No programa desta semana, a professora de Direito Constitucional, Cristiana Costa, vai falar sobre como elaborar uma peça de ação popular. Vamos acompanhar todos os detalhes no vídeo a seguir. Olá pessoal, meu nome é Cristiana Costa e eu sou professora de Direito Constitucional. Hoje eu vim aqui trazer algumas dicas para vocês a respeito da segunda fase da OAB. Aquela tão temida peça, processual que o advogado tem que fazer. Hoje eu trouxe um tema que está muito em alta, na sociedade e, consequentemente, esses temas que estão em alta na sociedade, eles acabam sendo também objeto da nossa prova da OAB. Então hoje a gente vai trabalhar com ação popular. A ação popular é uma ação cível. Então a Constituição Federal, no artigo 5º, na parte referente aos remédios constitucionais, diz que cabe ação popular para anular ato lesivo ao patrimônio público ou à moralidade administrativa, ou ato lesivo ao meio ambiente, o ato lesivo ao patrimônio histórico ou ao patrimônio cultural. Então, basicamente, a primeira coisa que você tem que saber quando você vai fazer a peça é identificar que tipo de ação o nosso organizador está propondo para você. Ele vai trazer um caso concreto e a partir dessa análise do caso concreto, você vai ver o que é que você pretende pedir com essa ação, para que então você escolha a ação correta a ser utilizada nessa prova da OAB. Ok? Então a primeira coisa que você tem que saber é as 5 hipóteses de ação popular. Anular ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico, ao patrimônio cultural. Eu vou trabalhar aqui com uma das hipóteses que está muito em alta, tem se falado muito ultimamente, que é o nepotismo, Súmula vinculante número 13. Súmula vinculante, o nome já está dizendo, ela vincula o judiciário e ela vincula a administração pública, federal, estadual, municipal, em todas as esferas. Então a súmula vinculante número 13, ela diz que é proibida a contratação de parentes consanguíneos ou afins até terceiro grau para cargos comissionados e para função de confiança. Essa súmula deixa em aberto a possibilidade de estender essa vedação para outras situações que não sejam cargos comissionados e funções de confiança. Mas vejam, primeira coisa, o Supremo, quando fez a súmula vinculante número 13, tinha em mente o princípio da moralidade administrativa, prevista lá no artigo 37 da Constituição. Então não é moral a gente contratar um parente até terceiro grau para que ele ganhe uma comissão, ganhe um determinado valor, quando muitas e muitas vezes ele não tem aptidão para o cargo. Também, claro, vai interferir aí na impessoalidade desse cargo. Então a ideia é que é proibida essa contratação de parentes consanguíneos ou afins até terceiro grau para o exercício de cargo comissionado e de função de confiança por ferir a moralidade administrativa. E aí a ação popular, uma das hipóteses, é anular o ato lesivo à moralidade administrativa. Então, por exemplo, se a questão te traz na prova uma nomeação de um parente consanguíneo ou afim até terceiro grau, você sabendo que a súmula vinculante é baseada na moralidade administrativa, você tem ação popular para anular essa nomeação, porque é um ato lesivo à moralidade administrativa. Então, identificamos a ação. Como a ação popular ela é uma ação, uma espécie de ação comum, então basicamente ela vai seguir o rito comum de uma ação. Petição inicial, você vai começar obviamente com a indicação da autoridade a quem você está dirigindo, não o juiz, mas a competência. Então, excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito deixa em branco, vara cível, aí bota lá com marca, tudo certinho. Você vai dar aquele espaço padrão e aí você começa com o cabeçalho, identificando as partes, com a qualificação, nome completo, nacionalidade, profissão, RG, CPF, endereço e a novidade, o e-mail também. Então você coloca lá o e-mail das partes. Coloca o nome da ação, ação popular, então fulano processando Beltrano, na ação popular, e inicia a exposição de fatos, onde você vai narrar o caso que foi trazido para você na prova. Então, narrar essa nomeação, narrar quem foi nomeado, o grau de parentesco com a pessoa que nomeou, se é cargo comissionado, se é uma função de confiança. Então, você vai narrar toda a situação que a questão lhe trouxe
e em seguida você vai abrir a parte da fundamentação jurídica. Normalmente a gente chama do direito, tá? Ou da fundamentação jurídica. A partir de agora você vai iniciar a parte jurídica dizendo onde é que está na Constituição Federal, onde é que está na legislação a ilegalidade do ato, o cabimento da ação. Você pode começar falando do cabimento da ação. Então puxa lá o artigo 5º da Constituição Federal, que fala da ação popular, os casos em que ela é cabível, salienta a questão da moralidade administrativa. E aí você vai trazer a súmula vinculante número 13, né, expondo também que viola a moralidade administrativa essa nomeação de parentes consanguíneos ou afins até terceiro grau. E aí você vai desenvolvendo a parte jurídica, falando do princípio da moralidade, artigo 37 da Constituição, o que é, por que é que essa nomeação está violando esse princípio da moralidade. E finalizada a parte da fundamentação jurídica, você vai para os pedidos. Essa parte dos pedidos é importante, tá, gente? A ação popular, ela não se presta a, por exemplo, gerar a perda do cargo de quem nomeou o parente. Não. Você também não pode pedir a suspensão dos seus direitos políticos. Você não pode pedir, por exemplo, para que essa pessoa perca o seu mandato, se for um cargo eletivo, ou perca o seu cargo, se não for um cargo eletivo, ele foi nomeado. Você não pode pedir nada que não seja objeto da ação popular. E lá no artigo 5º, quando ele fala da ação popular, ele diz que cabe a ação popular para anular o ato lesivo à moralidade administrativa. Significa o quê? O único pedido que você vai poder formular nessa ação popular é que a nomeação do parente ela seja devidamente anulada. Mas eu não posso, volto a dizer, pedir para que a pessoa que nomeou perca o seu cargo, para que ela tenha os seus direitos políticos suspensos. Eu não posso pedir nada disso. O único objetivo de uma ação popular é que a pessoa que foi nomeada indevidamente a esse cargo comissionado ou a essa função de confiança, ela seja anulada essa nomeação. E volte ao status quo ante, ou seja, a situação anterior à sua nomeação, tá? Que o objetivo é anular esse ato lesivo. Além disso, um outro detalhe importantíssimo é que você vai ter que abrir um tópicozinho para pedir a gratuidade dessa ação. Por quê? A ação popular ela é gratuita para o autor de boa-fé. O réu paga, o autor de má-fé paga essa ação. Mas o autor de boa-fé, aquele que está atuando em prol do interesse público, esse aí não paga a ação, ela é 100% gratuita. A Constituição diz que para ele não tem custas e também não existe honorários advocatícios sucumbenciais. Não tem aquele chamado ônus da sucumbência. Por uma razão bem simples. Quando você vai entrar com uma ação normal, uma ação comum, você paga custas ao início da ação e ao final, se você perder a ação, você é condenado ao chamado ônus da sucumbência. Sucumbência é a perda, o prejuízo. Então é o ônus de quem perde essa ação. O ônus de quem perde a ação é ressarcir o vencedor pelas custas que ele antecipou e pagar os honorários advocatícios sucumbenciais ao advogado da parte que venceu a ação. Só que a gente sempre paga isso porque a gente, quando entra com a ação em regra, está discutindo um direito nosso. No caso da ação popular, ela é uma ação diferenciada porque você não está discutindo o seu direito, você está discutindo o interesse público. Observe que você não está discutindo o seu patrimônio, você está discutindo o patrimônio público. Você não está discutindo a sua moral, você está discutindo a moralidade administrativa. Você está discutindo o meio ambiente, você está discutindo o patrimônio histórico, o patrimônio cultural. Você não está discutindo o seu patrimônio. Logo, você tem uma ação 100% gratuita, porque ela é uma forma de controle judicial dos atos administrativos, para evitar que ilegalidades aconteçam. Então você abre um tópicozinho e pede a gratuidade da justiça, alegando que você é o autor de boa-fé que está pleiteando um bem comum de interesse público, ok? Aberto esse tópicozinho, pediu a gratuidade, você agora precisa dar o valor da sua causa. Então, nesse valor da causa, você vai atribuir o valor do seu pedido. Por exemplo, se você tiver uma licitação fraudulenta que custou R$1 milhão, você vai colocar como valor da causa R$1 milhão. Nesse caso específico da moralidade administrativa, você não tem um valor específico a atribuir, você vai nomear um valor, por exemplo, um salário mínimo, só para fins de concluir a sua petição.
ok? Então, feito o pedido, deu o valor da causa, se for o caso, couber transação, você coloca lá o pedido da audiência de conciliação. Se não couber transação, você diz que não cabe transação. E aí, deu o valor da causa, coloca a sua assinatura, que no caso você não vai poder assinar na sua peça para não identificar, mas aí você finaliza lá colocando, não bota o seu nome, mas bota assim, nome do candidato, a palavra nome do candidato. E aí você finalizou a sua ação popular. Espero que eu tenha ajudado vocês, espero que essa dica seja valiosa na segunda fase da OAB. Até lá! Lembrando que estas e outras orientações sobre os assuntos abordados no exame da Ordem dos Advogados do Brasil, você também pode encontrar no nosso Instagram, @VaiCairNaOAB. A todos, bons estudos e até o nosso próximo programa.